Ora bem, então, bom dia, muito gosto em estar aqui, nesta casa que de facto também é a minha casa, porque foi aqui que eu acabei a minha carreira académica. Eu tenho que vos dizer que provavelmente os que me têm ouvido falar de geotermia se calhar não vão ouvir grandes novidades em relação àquilo que eu tenho falado em outras intervenções. No entanto, hoje o que eu tentei fazer foi rever muitos dos projetos, a quase totalidade dos projetos industriais de geotermia que foram feitos em Portugal e em que de alguma maneira eu estive envolvido, e tomei a liberdade de falar em alguns pormenores picantes. Picantes em que sentido? Porque, em geral, apresenta-se, por exemplo, a geotermia é uma coisa bestial. Bom, é uma coisa bestial, de facto. Mas também tem os seus ses. E eu tomei a liberdade de falar em alguns deles. E, à parte disso, então aquilo que eu vos trago é, para mim, o que é geotermia industrial. Para mim, a geotermia industrial é uma arte. É uma tecnologia, mas é também uma arte. É a arte de compatibilizar o calor da Terra com utilizações à superfície em benefício da sociedade. E devo dizer que, por isso mesmo, porque eu penso que nós, na geotermia industrial, não fazemos ciência, usamos a ciência e damos muito valor à ciência, está na base de tudo, mas de facto estamos a tentar resolver problemas concretos e penso que nunca me viram embandeirar em arco porque fiz um furo de coordenei um furo de 1500 metros e consegui aumentar a temperatura de 1 ou 2 graus. Não. Para mim, geotermia não é isso. Para mim, a geotermia é, de facto, resolver problemas concretos da sociedade. E hoje, nesta intervenção, sobretudo, tentarei, hoje e na intervenção que farei amanhã também, enfatizarei o problema do risco geológico, o risco mineiro, para os mineiros que estão aqui presentes, porque, na minha perspectiva, essa é uma das grandes barreiras que levam a que a geotermia não, como indústria, não tenha tido entre nós a disseminação que merece e que todos pensamos que venha a ter. Ora bem, então, para mim, nós, para termos um empreendimento geotérmico, eu tento não usar a designação projeto, embora porventura uma outra vez me caia a língua para o termo projeto, mas empreendimento, portanto obra, tem que ter o recurso, tem que ter as instalações de superfície, e eu enfatizo com central geotérmica. A central geotérmica é o coração do sistema, é lá que nós controlamos o que se passa no subsolo, o que se passa à superfície e a monitorização. A geotermia superficial vive da dialética oferta-procura, como eu disse há pouco. Portanto, tem que haver uma lógica técnico-económica. Por isso eu, de facto, detesto essa perspectiva de vou furar 1000 metros, vou furar 1500 metros e não sei bem o que vou encontrar. Se calhar ganho 1 grau. Ou ganho mais 10% em caudal disponível. Não. De facto, tem que haver um balanço entre aquilo que se faz e aquilo que se ganha. Portanto, custo-benefício. A pairar sobre tudo isto, ciências da Terra, ciências ligadas à mecânica, à eletrotecnia, etc., temos a pairar sobre tudo isto um chapéu, a economia, o ambiente e a legislação, que também nos foi trazida aqui pela doutora Carla Lourenço, e mostra que, de facto, desse ponto de vista, o nosso governo está atento ao problema que é e que pode vir a ser o enquadramento dos recursos geotérmicos superficiais. Então, ora bem, portanto, esta é uma imagem muito conhecida, em que, mais uma vez, eu tento sintetizar
aquilo que é um empreendimento geotérmico. Claro que o empreendimento geotérmico vive basicamente do recurso. Claro, sem recurso não estou nada a fazer. E então, para haver recurso, eu tenho que ter carga. Porque uma coisa fundamental nos empreendimentos geotérmicos é a sustentabilidade do recurso. Eu sem água, que me vá carregar o reservatório, não posso ter recurso. Tenho que ter uma fonte de calor. Tenho que ter uma cobertura impermeável. Que não é totalmente impermeável, porque neste esquema mostra-se muito bem que pode haver acidentes estruturais, nomeadamente falhas, ao longo das quais sobram para a superfície águas quentes, vapor, gases. Depois, claro, há captações e acaba por fazer-se ou não uma central geotérmica, que não tem que ser necessariamente para produzir eletricidade. Nós, em Chaves, temos uma central geotérmica, em São Pedro do Sul há uma central geotérmica. E eu enfatizo, de facto, a necessidade de haver uma central geotérmica. É uma forma de dar corpo, visualizar aquilo que se passa na instalação. Eu há pouco falava que o empreendimento geotérmico que venha a ser criado num determinado campo geotérmico tem que ter carga para assegurar a sustentabilidade do sistema. E o que é que aconteceu no passado? Até aos anos 80, por exemplo, em situações como havia na Islândia, ou no nosso caso nos Açores, todas as explorações eram do género: faz furos, faz poços, extrai, vai para a central geotérmica, deita fora. Isso acabou. Acabou porquê? Hoje, praticamente em todas as estações, em todas as centrais geotérmicas, há reinjeção, coisa que não está aqui representada. Mas hoje faz-se reinjeção para quê? Faz-se reinjeção por razões ambientais, desde logo. Eu não posso estar a rejeitar à superfície um fluido a 96 graus, estou a pensar no caso dos Açores, com arsénio, com sulfuretos. Isso, de facto, é um crime ambiental. Mas não foi assim. Não foi nos anos 80 que se começou a pensar nisso. Aliás, um dos empreendimentos emblemáticos em geotermia, que é a Blue Lagoon, na Islândia, começou com o que hoje seria considerado um crime ambiental, porque rejeitava-se todo o fluido à superfície. Mas reinjeta-se não só por razões ambientais, é por causa da sustentabilidade do sistema. Porque quando eu retiro fluido, seja ele água quente, seja ele vapor, tenho uma queda de pressão. Então eu tenho que compensar essa queda de pressão e vou fazer a reinjeção, que neste caso, considerando que aparentemente o fluxo será para este lado, deve ser feita jusante, para que a frente fria que se vai criar não venha a perturbar a exploração. Portanto, de hoje em dia, não há empreendimento geotérmico que não tenha reinjeção. Estou a falar em geotermia clássica. Eu não sou propriamente não sou mesmo, não sei nada de geotermia superficial. Agora, em termos de geotermia clássica, seja ela a produção de eletricidade, seja mesmo para redes de aquecimento, estou a pensar no caso de Paris, faz-se reinjeção sistematicamente. E temos que voltar a esse tema amanhã, quando eu falar do problema da hidrologia médica e geotermia. Mas voltando aqui a esta situação, portanto, de hoje em dia, para assegurar a sustentabilidade num campo geotérmico, além da exploração, eu reinjeto. Crio, de facto, aqui uma frente fria que tento minimizar, e isso levava-me aqui para outro campo que nem me atrevo a aflorar, porque senão ainda me crucificam aqui. Então a energia geotérmica é renovável ou não? Porque eu vou fazer aqui uma frente fria. Bom, não vou discutir isso, fica para outra conversa. Vejam aqui, este, por exemplo, foi uma fotografia tirada por mim em 2013, nos Açores, na Terceira. Está aqui um poço a ser ensaiado e está aqui o poço PA8 a receber a reinjeção de todo o fluido. Devo dizer, por exemplo, no caso da Terceira, neste momento há 2, 3 furos em
em produção e toda a produção é reinjetada neste poço, no poço PA8. Indo então navegar para casos concretos, tenho que começar pelos Açores. Não vou descrever o projeto geotérmico dos Açores, porque não é esse o objetivo. Os Açores, claro, por todas as razões, tudo começou nos Açores. E tudo começou em 1973 com um projeto Deep Drilling da Universidade de Dalhousie, no Canadá, que, fazendo um furo de 1500 metros, de facto, na ilha de São Miguel, de facto, descobriu, o termo é esse, descobriu que havia um campo geotérmico eventualmente capaz de aproveitamento industrial. Portanto, o furo foi feito, suponho que até 1000 metros, e foram detectadas lavas submarinas, por cima foram detectados basaltos, e nos basaltos um reservatório, ainda não foi considerado um reservatório geotérmico, mas um possível reservatório geotérmico. Depois, a aventura começou. Repara, 1973, Revolução do 25 de Abril em Portugal, os Açores a quererem afirmar a sua autonomia, eminentes figuras locais, no qual me atrevo a mostrar o professor Vítor Hugo Forjás. Hoje é um ancião, como eu, na altura era um jovem, e houve um primeiro grande sucesso. Reparem que em 1978, portanto, logo 5 anos depois, e aqui aproveito para fazer um parênteses, um projeto geotérmico deste tipo não é carregar no botão. São pelo menos 5 anos. Mas este, como vamos ver, foram mais de 10 anos para começar a... Mas isto porque houve muitas idiosincrasias políticas, sociais, etc, etc. Portanto, 1978, a inauguração do primeiro furo a que se atribuiu capacidades industriais. Eu confesso que tive muito gosto para a localização dos seguintes, fazer geofísica com o meu amigo Joaquim Guedes, que não está aqui. Andei por lá a tentar fazer resistividades com uns equipamentos mais ou menos improvisados. Foi uma aventura interessante. E só em 1989, reparem, eu volto atrás, ali estamos em 78, 1989 é inaugurada a primeira central geotérmica piloto, já com outros furos, já com o furo PV1, etc. E esta central geotérmica piloto, eu não estou a conseguir ler aqui, mas ela tinha potência nominal de 3 megawatts, mas ela no máximo produziu 1 megawatts e com algumas dificuldades. No entanto, ela teve muita importância porque serviu para o treino de pessoal e ajudou a formar uma escola. E hoje os Açores, não tendo propriamente uma grande escola de geotermia, porque não foram criadas condições para isso, têm um know-how, sobretudo ligado ao acompanhamento da realização de sondagens e em relação às instalações de superfície, que está perfeitamente a nível mundial, não temos nada que nos envergonhar. Portanto, esta central geotérmica funcionou até 2005, momento em que entrou em funcionamento uma central geotérmica, a que está mais a norte, a central do Pico Vermelho, a central piloto estava também junto à central do Pico Piloto, e peço desculpa, a que entrou em funcionamento foi mais a norte, a central da Ribeira Grande. Entrou em funcionamento em 2006, se bem me recordo. Preciso outra vez de apoio tecnológico, isto de facto, de vez em quando... já mexe. Portanto, entrou em funcionamento a central da Ribeira Grande, com uma potência instalada de 13 megawatts e que ainda agora não está saturada. A máxima potência a produzir neste momento é de 11 megawatts nesta central. Mais a sul, junto onde estava a velha central do Pico Vermelho, o meu magnetismo pessoal hoje está aqui a perturbar isto. Portanto, a central do Pico Vermelho
produz atualmente 13 megawatts. Devo dizer que ambas as centrais são do tipo binário, como há bocadinho aqui foi falado das centrais do tipo binário, são ambas do tipo binário. A primeira, a central experimental, essa não era do tipo flash. E como é que as coisas evoluíram? Reparem, até 1993, simplesmente com a central geotérmica piloto, a produção era marginal. Aqui temos a energia produzida em gigawatts-hora e os anos. Portanto, isto era perfeitamente marginal. Aqui temos a produção de fuel, esta é de renováveis, produção elétrica, obviamente. E era perfeitamente marginal. Entra em funcionamento a central da Ribeira Grande, já começa a ser qualquer coisa que se vê. Entra depois em funcionamento a nova central do Pico Vermelho, isto está mesmo um salto, e hoje praticamente a produção está estabilizada com cerca de 180, se bem me lembro, 180 gigawatts-hora ano, e isto significa 44% da energia elétrica da ilha de São Miguel, o que já é uma coisa significativa. Isto com uma potência instalada da ordem dos 21 megawatts. Ora bem, quanto a utilizações diretas, e aqui começam também algumas desgraças. A estufa do Inova foi inaugurada com pompa e circunstância, financiada pelo projeto Termi, em 1997. Foi abandonada em 2005, porquê? Foi quando se começou a reinjetar. Quando se passou a reinjetar todo o fluido, esta central deixou de ter fluido para operar, porque ela captava o fluido numa linha de água à superfície. E nunca houve uns tostões para levar para lá 5 litros por segundo de fluido geotérmico. Isto mostra como nos Açores, eu estou à vontade, porque eu, aliás, sou consultor da EDA Renováveis, mas as verdades são para ser ditas. Nos Açores pensa-se em kilowatts, megawatts, gigawatts-hora. Não se pensa em pequeno nos usos diretos. Essa tem sido uma das lutas que eu tenho travado lá. Portanto, para usos diretos nas estufas, estas estufas neste momento são usadas simplesmente com energia solar e vão funcionando, mas funcionariam muito melhor com a energia geotérmica. E depois põe-se o problema muito falado da utilização dos efluentes, que aliás tem um lindo aspecto azul, como a Blue Lagoon na Islândia, para a produção para usos baleotrápicos. É claro que tem havido vários projetos, ou mini-projetos, mas há um problema que muita gente se esquece. É que, de facto, estas brines, estas salmouras, têm 1 miligrama por litro de arsénio. E se estiver aqui algum médico presente, diz que se uma pessoa toma muito banho numa água destas, caem-lhe as unhas, cai-lhe o cabelo. Esta água nunca poderá ser usada para usos balneotrápicos, a não ser que seja feito um tratamento. Eu penso que há outras vias. Mas isso deixamos para outra altura. Bom, e então agora que vimos coisas muito boas, vimos coisas, menos boas, vamos ver outras ainda menos boas, que normalmente não são apresentadas, mas que eu acho que já tenho idade para as apresentar, porque o meu dever, como velho técnico, e eu sei que se aprende muito com os insucessos, não é? Isto que eu vou apresentar não são insucessos, são acidentes de percurso, mas existiram, normalmente são escondidos. Eu vou mostrá-los. Ora bem, em dezembro de 2011, o abastecimento de água da cidade de Ribeira Grande foi afetado. E tivemos que parar. Nesta altura estava eu a começar a minha atividade como diretor técnico. Apanhei logo este escape e por isso tomei uma decisão. Eu neste momento tenho, por isso e pelo que vou contar a seguir, sobre tudo isto, eu tenho um seguro de responsabilidade civil profissional, tenho pago a uma companhia de seguros, um seguro de responsabilidade civil profissional de 1 milhão de euros. Porque imaginem que eu por acaso não era ainda o diretor técnico, mas isto que aconteceu, isto teve custos, até teve custos humanos, mas teve custos sobretudo económicos significativos. É preciso, eu penso que é amanhã que vou mostrar um caso em que um senhor na Suíça foi posto em tribunal porque trabalhos de
inspeção geotécnica, geraram sismos de magnitude 3.4 em Basel e houve prejuízos de 6 milhões de euros. Há responsáveis. Bom, então aqui neste caso dos Açores houve este acidente, um furo de reinjeção teve um acidente e contaminou as nascentes. Na perfuração do novo furo foi criado um novo campo fumarólico, junto a umas termas, e é quase certo que a exploração tem influenciado a Caldeira Velha. Felizmente, a monitorização microssísmica, quer aqui, quer na terceira, não tem mostrado qualquer afetação. Isso, graças a Deus. Ora bem, isto é 1 quilómetro. Aqui é a exploração geotérmica mais a sul. O CL4 penso que é este que está aqui. Havia aqui um grupo de nascentes. Houve de facto uma ruptura no poço de injeção, contaminou a água. Porquê? Este é um modelo muito simplificado. É aquilo que eu chamo de 3 rabiscos. Não é? Isto não é um modelo conceptual hidrogeológico ou geotérmico, são 3 rabiscos. Por acaso este não foi feito por mim, mas eu faço também 3 rabiscos às vezes, mas não lhe posso chamar modelo conceptual hidrogeológico. Temos aqui o reservatório, temos aqui o poço de reinjeção, mas há aquíferos suspensos. Se houver uma ruptura, o aquífero suspenso pode ser contaminado. E foi rigorosamente isso que aconteceu. A água de várias nascentes foi contaminada e, em síntese, a central geotérmica teve parada 1 ano. Porque reparar um furo geotérmico nos Açores significa vir equipamento ou da Islândia ou dos Estados Unidos, porventura da Inglaterra. Teve parado 1 ano, até a situação ficar de facto resolvida. 2009-2010, as Caldeiras da Ribeira Grande, um sítio de facto lindíssimo, emblemático, foi afetada porque, ao realizar-se um furo, se calhar o truque é este. Peço desculpa. Peço desculpa. E eu enviei a doutora Carla Lourenço a apontar para aqui. Ora bem, de facto, numa área de muitos hectares, agora não me lembro, criou-se uma fumarola artificial, uma zona de desgasificação, em que o solo ficou com temperaturas superiores a 100 graus e por aqui saía CO2 e outros gases. Claro que imediatamente se começou a monitorizar medidas de remediação e então nós aí já decidimos que valia a pena, já que houve um desastre, vamos tentar reverter isto. E então reverteu-se como? A primeira coisa foi uma medida mais de caráter emblemático, nos Açores gosta-se muito de cozidos, fez-se uma estação nova para fazer cozidos, que foi mais uma vez inaugurada com pompa e circunstância, mas hoje o hotel, aliás o pequeno restaurante local, usa esta nova manifestação tem sido um sucesso. O campo fumarólico, o acidente foi aqui, porque se interceptou um aquífero superficial de água, um aquífero hidromineral, geotérmico. Não foi um reservatório, foi um aquífero superficial, a 200 metros. Esta é a mancha de desgasificação, com temperatura, com CO2. Isto está confinado por falhas, uma falha aqui, outra falha aqui mais a norte, aqui vê-se também. Isto são cerca de 2 km. Ficaram muitas casas em ruínas e então no âmbito do projeto Geoatlântico nós estamos a pensar, a apresentar isto a funcionar. Portanto, o que é isto a funcionar? É uma casa de demonstração e da possibilidade de utilização da energia geotérmica, em que já se fizeram várias coisas. O professor Luís Coelho, que nós convidámos, está a fazer e vai fazer rapidamente, espero, o projeto do coletor e das instalações de superfície e pensamos que isto estará pronto a operar na próxima reunião do projeto Geoatlântico. Na próxima, não. Na última reunião do projeto Geoatlântico nos Açores. Portanto,
estudos termométricos, fizemos poços. Claro que isto até assusta, as temperaturas a 3 metros atingem já aqui, devem ser 80 graus, eu não estou a conseguir ler aqui, mas deve ser 80 graus. Pronto. E é isso. Quanto à Caldeira Velha, a Caldeira Velha localiza-se aqui. Há um polo de furos, o polo da central geotérmica da Ribeira Grande fica situado aqui assim. Mais uma vez aponto 1 km, ora 1 km. Vou ver mal. Isto é 1 km. Portanto, estamos a algumas centenas de metros de alguns dos furos direcionais e vejam o que aconteceu. Portanto, a Caldeira Velha é um dos pontos emblemáticos do turismo açoriano. A água era uma água a 51 graus, mas vejam a evolução da temperatura. Retoma aquele boneco atrás. Portanto, a primeira central geotérmica entrou em funcionamento aqui. A segunda entra em funcionamento conseguem ler? Esta é a Ribeira Grande. Pois a Ribeira Grande foi a primeira, exatamente, está situada junto à Caldeira Velha. E, portanto, desde que ela entra em funcionamento, há aqui um pico muito esquisito. Isto também na altura quase não havia monitorização. Não sabemos se isto foi um erro de leitura, se não foi. A verdade é que a partir daqui a nascente começa a decair e hoje está estabilizada. Isto é uma leitura de 2019 já. Está estabilizada em 31 graus, eu diria pseudo-estabilizada a 31 graus. E nós tínhamos aqui, no mínimo, 45 graus. Portanto, estamos a falar de 14 graus de perdida de temperatura. Eu não gostava que isto acontecesse em nenhuma estância termal portuguesa do continente. Ora bem, isto de facto é fácil. Uma falha como estava aqui neste esquema, alimenta um pequeno aquífero superficial, onde está a Caldeira Velha. A pressão do reservatório baixou, é inevitável. Mesmo havendo reinjeção a jusante, a pressão baixou, estão os custos todos a produzir. Deixou de afluir menos vapor, menos gás, e, portanto, a água fria que era aquecida, a água fria que era aquecida e fica água quente, passou a ficar mais fria. Claro que houve soluções para isto, e por acaso foi-se beber a Ourense, à experiência de Ourense, e rapidamente se fizeram, felizmente havia uma fumarola, rapidamente se fez uns tanques aquecidos, que são um grande sucesso. Fez também um parque interpretativo e tudo está a correr no melhor dos mundos. Terceira, vou andar muito depressa, que eu ainda queria vir ao continente. Terceira, a central geotérmica do Pico Alto, coitadinha, cá vai andando, ela tem potência para 4 megawatts, estamos a conseguir produzir 3, com algum decaimento. Vamos fazer novos poços. Cada poço, 2 milhões de euros, pelo menos, os direcionais são 4 milhões de euros. É preciso ter um bocado cuidado com isto. No entanto, vão-se a produzir 20,6 gigawatts, o que significa já 20% dos consumos elétricos da terceira. Coisas de balneoterapia, coisas poucas. Esta piscina, por acaso, é lindíssima, da Ferraria. Está a ser aquecida com água de um furo. De um recurso de água mineral natural. É um projeto pequenino, mas é bonito. É a única coisa que está a funcionar, talvez as pinturas. Bom, e vou entrar no continente rapidamente, porque eu penso que a organização me dá ainda aí uns 20 minutos. Não é? Ora bem, em Portugal continental começou-se a falar em geotermia também na sequência da crise energética de 73. Mas, de facto, de uma forma muito incipiente. Como iremos ver, a primeira grande, pequena realização foi Chaves, mas só a partir dos anos 80, depois da segunda crise energética, é que se começaram a fazer estudos de viabilidade. E então, coisa curiosa, o primeiro foi no Hospital da Força Aérea. Porquê? Porque se tinha feito um furo, já se sabia que ia apanhar água quente, mas era um furo de água para abastecimento, do que é agora o Hospital
o Hospital das Forças Armadas, e de facto verificou-se que o tempo de retorno do investimento, mesmo considerando o furo, porque como foi um furo de água, foi um furo relativamente barato, o tempo de retorno do investimento para uma entidade pública, na altura a Força Aérea ainda tinha dinheiro, era um valor interessante. Foi só o projeto Valorem, o Valorem financiou e o empreendimento foi feito, como eu irei mostrar daqui a pouco. Entusiasmados com isso, fez-se um estudo de viabilidade para o Hospital de São José e o Hospital de Santa Maria, fez-se outro para Chaves, em que também o objetivo era aquecer o então novo Hospital de Chaves. Fez-se outro para o Hospital Egas Muniz, que esse tinha um tempo de retorno incrivelmente baixo, porque o furo tinha apenas 500 metros de profundidade. Mas tudo isto foi abortado. Vamos depois comentar porque é que o de Chaves foi abortado, que é um tema muito curioso. Depois, em várias termas portuguesas, foram feitos estudos de viabilidade, alguns repetidos. Por exemplo, em Chaves, além deste de 89, foi feito em 95, foi feito em 2005 e está agora a ser feito graças aos fundos do FAI, e tudo com tempos de retorno muito interessantes. Vejam, 7, 4 e 20. Este 20 era quando aparece um furo. Quando aparece uma captação nova, as coisas mudam de figura porque é preciso pagar o furo. E lembrem-se que num aproveitamento geotérmico, as instalações do subsolo valem entre 40% a 60% do custo total do projeto. Portanto, tem um peso enorme. Isso, associado ao risco geológico de insucesso, que eu irei falar daqui a pouco, leva a que, de facto, a geotermia não seja propriamente uma coisa, esta geotermia não seja propriamente uma coisa muito apetecível, não é? É preciso haver fomento estatal. Foi assim que tudo começou em toda a Europa. Fizeram-se uma série de estudos. Eu hoje vou-vos trazer um que de certeza nunca ninguém ouviu falar, que é o de Vozela, a partir do Val. De facto, uma ideia maluca. Pá. A Câmara de Vozela, tentar usar o recurso que era da Câmara de São Pedro do Sul. Mas isso aconteceu. E vamos ver porquê e as voltas que isso deu, se houver tempo para isso. Ora bem, simultaneamente, em 91, 94, aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi, em Oeiras, em todos os projetos geotérmicos há um herói. E aqui, claramente, o herói foi o Sr. Engenheiro Carraça, que eu não sei se é vivo ainda, mas eu tiro-lhe o chapéu, porque ele concebeu um projeto, atenção, em 1991, que conjugava bombas de calor geotérmicas e solar. Portanto, de um furo de 500 metros, com água a 30 graus, ele concebeu uma instalação, incluiu-lhe também o solar e pôs aquilo a funcionar na produção de água quente sanitária. Mas correu mal, porque de facto, ao fim de poucos anos, o furo colapsou. O furo ficou salgado, houve avanço da frente salgada e o projeto foi abandonado e nunca mais foi retomado. Eu exatamente para aí em 95, 96, ainda fiz uma avaliação de pôr este projeto a funcionar, mas já não houve condições. O dinheiro começava a faltar, apesar da União Europeia. Depois houve outros polos que eu fui acompanhando, eu pessoalmente, ou alguns colegas, que eu aliás cito aqui os nomes, e não quero ser injusto, porque posso me esquecer de algum. Portanto, a geotermia em Portugal tem avançado à custa de alguns heróis, e alguns estão aqui. Outros não, os nomes não estão aqui. Passa à frente, passa atrás, mas cá tem avançado. Chaves. Ora bem, cá está outro herói. O Sr. Engenheiro Branco Teixeira, que é conhecido por ter dado o nome ao campo de futebol. Hoje há o estádio Manuel Branco Teixeira, não é? As pessoas que estão aqui já sabem. Mas, de facto, o Sr. Engenheiro Branco Teixeira, talvez perto do Natal de 1980, chamou-me aqui à Câmara e disse: ó doutor, temos que aquecer a nova piscina, que tinha sido acabada de ser inaugurada, com calor, com a água quente dos furos. Não se falava em geotermia. Pá. A palavra geotermia não foi pronunciada nesta conversa. Mas falou-se aquecer a piscina com a água quente dos furos. Vamos fazer furos. O que na altura era uma coisa complicadíssima, porque apesar dos esforços do nosso colega recém-falecido, Dr. Carlos Calado, o senhor doutor, grande figura de Chaves,
ajudem-me, Mário Carneiro, não deixava. Tudo o que era tocar na água para fazer qualquer utilização que não a balneoterapia, não podia ser. O Dr. Carlos Calado bem tentou, mas o engenheiro Branco Teixeira conseguiu. Não sei se obteve licença na Direção-Geral de Energia e Geologia ou na Direção-Geral de Minas. Não sei se obteve a licença ou não, mas os furos fizeram-se. A captação que existia era a captação do Andrade, do Carlos Freire Andrade, dos anos 40. E então, bem, já agora, eu era este jovem que estava aqui, continuo a ser jovem, mas de facto aqui ainda era mais jovem. Fez-se o primeiro furo, foi uma aflição, foi na altura do Natal, era um calor tremendo, 70 graus, depois houve um que deu 76 graus, portanto muito bem. O projeto de Chaves arrancou, depois fez-se outro furo que há bocadinho foi aqui mostrado, cá está a piscina que foi devidamente aquecida. Reparem como eram os equipamentos, os especialistas que estão aqui na sala, reparem como isto era tudo muito primitivo. Não sei se já eram conhecidos os permutadores de placas, mas a verdade é que estes permutadores funcionaram. E pronto, hoje já há vários hotéis, e hoje acabei de saber que o Ibis também já está ligado. Portanto, já há vários hotéis no sistema de Chaves. Entretanto, passa-se aqui também uma ocorrência bizarra que os senhores vão gostar de ouvir comentada. Em 1998, a ACAVAC, o SUS, o Serviço de Utilizações Comum do Hospital, e a Câmara Municipal apresentam a Bruxelas um projeto de demonstração, de que está aqui o contrato. O projeto foi aprovado em Bruxelas, o dinheiro chega a Chaves e a Câmara depois decide não avançar com o projeto. E foi uma grande complicação. Eu fui várias vezes a Chaves ao Banco Pito e Souto Maior. Por favor, deixem-me lá levar outra vez o dinheiro para Bruxelas, porque os tipos querem que a firma onde eu trabalho pague juros, porque afinal a obra não se faz. Estavam previstos 2 furos de 650 metros e o grande utilizador seria o hospital. Porquê é que este projeto não se fez? Desculpem, eu tenho que dizer estas coisas, já tenho idade para isto. Não se fez porquê? Porque o projeto JUL, que foi desencadeado pela UTAD, com o apoio da Universidade de Lisboa e da Universidade de Coimbra, e que apresentou resultados em 1991, entendia que era cedo demais para um projeto daquele tipo em Chaves, que não havia conhecimento científico. De facto, não havia muito. E agora também não há muito mais. Mas já há mais. E muito se deve ao projeto JUL, de facto. Mas o projeto JUL, de facto, convenceu o Presidente da Câmara, agora já era outro, de outro partido, que não podia haver furos em Chaves. E quando quiseram fazer furos geotérmicos no outro local, não havia dinheiro de Bruxelas, porque já tinha vindo dinheiro para outro projeto em Chaves e eles não quiseram fazer. Portanto, isso foi um grande imbróglio e a UTAD optou por fazer estufas em Chaves e no Carlão. Esta opção das estufas correu mal. Porquê? Porque quando as pessoas recebem as coisas dadas, não lhe dão valor. E, portanto, a estufa de Chaves esteve a funcionar 1 ou 2 anos, foi abandonada, e a estufa do Carlão a mesma coisa, porque o Sr. José Elias, o concessionário, estava mais preocupado em dar banho aos pacientes e à gestão da junta de freguesia do que propriamente estar a criar feijão verde na estufa da estufa do Carlão. Bom, eu vou continuar com as histórias. Esta, felizmente, é uma história de sucesso. Finalmente, o FAI deu luz verde para uma nova rede de calor em Chaves. Esta é a rede atual, que já vai também aqui ao Hotel Ibis. É uma rede modesta, mas que funciona bem tem crescido desde 1982 e agora sim será dado o grande passo para uma rede de calor. Penso que já temos o projeto na mão e quer haja dinheiro, quer não haja, a Câmara vai fazer isto. Monsanto também é outra história triste. Em 1980, uma firma holandesa, cerca dos anos 80, uma firma holandesa resolveu instalar uma piscicultura. A piscicultura esteve instalada, mas depois mudou a gestão da Câmara, não se entenderam e os industriais holandeses voltaram para a Holanda. Lisboa, já foi aqui apresentado o Hospital da Força Aérea e esteve operacional de 92 a 98. Era um furo de 1500 metros.
Rapidamente, 1500 metros, temperatura no fundo de 53 graus, 50 graus à cabeça. A água era muito boa, potência instalada de 0,6. O furo, mais uma vez, foi projetado como um furo de água. Porque é que este projeto foi um sucesso? Isto é outra mensagem que eu gostava de passar. É que, além das valias geotérmicas, tinha outras valias. Tinha uma valia muito importante, que era a água potável. E as poupanças da água potável eram maiores que as poupanças da geotermia. Isso pouca gente sabe isso. Mas foi isso que permitiu que este projeto geotérmico acabasse por ser uma bandeira da geotermia portuguesa. Ele tinha um payback de 9, 10 anos. Houve intrusão salina, provavelmente. É o mais provável na minha perspectiva. E eu penso que tão cedo não há condições para fazer projetos deste tipo em Lisboa, porque não há promotores. São Pedro do Sul é uma história muito engraçada. Em 1989, 1990, a então Direção-Geral de Geologia e Minas resolveu fazer o projeto geotérmico de São Pedro do Sul, que isto também é uma coisa que pouca gente saberá. Foi, de facto, a Direção-Geral que tomou a iniciativa de desenvolver um projeto geotérmico em São Pedro do Sul. Pediu a ajuda à ACAVAC, que na altura, de facto, era quem tinha o grande know-how destas coisas cá em Portugal. Devo dizer também, quero desmontar uma ideia que muitas vezes passa. A estufa já existia, esta estufa já existia. Esta estufa, graças ao Sr. Ferreira, existia desde 1981. Portanto, antes do projeto geotérmico de Chaves. E a estufa existiu enquanto o Sr. Ferreira foi vivo. Lá está, mais um herói da geotermia. Agora, vamos saber se vai ser retomado ou não. Portanto, na altura, confirmou-se que existia o polo do Val, existia o polo das Termas, confirmou-se, inferiu-se a hipótese de um possível Val, de um possível polo na Várzea. No Val fizeram-se 2 furos, a partir de um dos quais a exploração das estufas foi aumentada e o Sr. Ferreira construiu mais outro polo de estufas. No Val estes furos foram um grande sucesso. Esta era a nascente primitiva. O meu amigo Armando Moreira, que fez a cartografia geológica, já era então geólogo do Fomento Mineiro, aspectos do ensaio de caudal. E na Várzea, claro, um furo improdutivo. E então é isto. Os recursos geológicos têm um grande problema, que é o risco geológico de insucesso ou o risco mineiro. Os recursos geotérmicos têm esse grande problema, o risco geológico de insucesso, ou também chamado risco mineiro. E que eu comentarei a seguir, a propósito do programa TERMI que veio a seguir. Portanto, dentro do plano que a Direção-Geral de Geologia e Energia arquitetou, além dos furos do Val, entendeu que nas termas devia ser lançado o projeto TERMI. Esse projeto foi lançado. Foi aprovado em Bruxelas. A nascente clássica, na altura, fornecia quase 10 litros por segundo. Este desenho foi feito na ACAVAC com a minha ajuda. Nós projetámos um furo de 500 metros em que prevíamos 75 graus. O furo foi, de facto, a 75 a 500 metros. O furo estava previsto ter esta atitude, porque havia aqui uma caixa de falha, muito bem marcada, havia e há. A nascente primitiva está aqui, a nascente clássica, e este vosso colega mais velho resolveu que devia fazer o furo assim. Mas depois, quando o projeto foi aprovado, a cabecinha foi pensando e decidi fazer de outra maneira. E então o furo que de facto foi feito não foi este. O que estava projetado era este furo, o que foi feito foi este. Saiu da caixa de falha. E a verdade é que este furo de São Pedro do Sul, o AC1, que hoje é o coração do sistema de São Pedro do Sul, que amanhã o professor Ferreira Gomes aqui vos mostrará, a partir dos 350 metros só apanhou, ou não apanhou água, ou até apanhou alguma água fria. Portanto, num furo deste tipo, em granitos, há inversões de gradiente. Os senhores têm um gradiente a subir, mas de repente há uma inversão. E aqui houve inversões de gradiente. No entanto, no cômputo final, isto foi um sucesso, pode-se considerar um sucesso. O furo artesiava, e ainda artesia, suponho eu, desde que não esteja a funcionar. A central geotérmica, o local foi escolhido por mim porque eu entendi que, este é o aspecto atual, que
Isto era a central elétrica. Portanto, era simbólico. A central elétrica passava a ser central geotérmica. Passou a ser central geotérmica, foi equipada com permutadores, com um sistema de monitorização e tudo muito bem. Ora bem, então agora eu penso que tenho uns minutos para vos falar de Vozela e depois faço uma síntese geral. Ora bem, Vozela, as nascentes do Val são algures por aqui, as estufas ficam aqui umas centenas de metros abaixo. Isto em termos de localização na carta 25.000 é interessante porque tem aqui a concessão, tem aqui o Rio Volga, eu não estou a ver, mas penso que é aqui é as nascentes do Val, as termas são aqui. O limite entre o concelho de Vozela e o concelho de São Pedro do Sul é exatamente aqui o Rio Volga. Bem, parte da concessão está no concelho de Vozela. E então o concelho de Vozela, na altura, o presidente, eu penso que já faleceu, pediu-me, veja lá se é possível aproveitar as nascentes do Val. Sr. Presidente, mas as nascentes do Val estão na concessão de São Pedro do Sul. Não, senhor, está bem, está certo, mas depois vê-se isso é política. Deixe-se lá de políticas, faça a técnica. Pronto, eu fiz a técnica. Reparem que trazer a água para Vozela, a água quente, até não é grande problema, porque a distância não é grande. Tem é que vencer uma diferença de cota para aí de 100 metros, eu não me recordo. Eu diria que é mais fácil trazer a água quente para aqui do que, de facto, para as termas. Aqui não havia e não há outro aproveitamento a não ser as estufas. Até não me pareceu que, do ponto de vista ético, eu estivesse a cometer qualquer ilegalidade ou qualquer atitude menos correta. E então eu, basicamente, considerei 2 cenários. Na prática eram 4. Mas os 2 cenários eram um cenário geotérmico clássico, captando a água dos furos que já tinham sido feitos no Val, no projeto geotérmico de São Pedro do Sul, ou, em alternativa, fazer um novo furo de captação. A outra alternativa, a grande alternativa, era que, em vez de levar a água quente cá para cima, ou por outra, utilizar, porque a água quente não iria à Vozela, a água quente seria permutada lá em baixo, numa central geotérmica, e uma rede em anel levaria a água fria lá para cima. A alternativa seria, levaria o fluido, o calor lá para cima para Vozela. A alternativa foi tornar este projeto um projeto de fins múltiplos, aproveitar a água do Rio Volga, que tinha boas condições, e ainda deve ter, para o aproveitamento, para o abastecimento de água à Vozela, que era deficiente, e, portanto, aqui era aquecida, quer nas captações atuais, quer num furo profundo dedicado a este projeto, a água era aquecida, ia para Chaves, ia para Vozela, era utilizada para fins geotérmicos e depois o que restava era aproveitado como água potável e como os consumos não eram suficientes, teria que haver uma torre de arrefecimento. Portanto, aqui um projeto geotérmico puro, aqui à direita um projeto geotérmico de fins múltiplos. E, de facto, fazendo o balanço desta operação em termos económicos, cá está, isto era um projeto para demorar 1, 2, 3, 4 anos, 4, 5 anos. Os investimentos variavam consoante era preciso fazer furo ou consoante havia a hipótese de fazer água potável, mas, de facto, em termos económicos, em termos de tempo de recuperação do investimento ou em tempos de valor acrescentado líquido, os indicadores mostravam que sempre que nós utilizávamos projetos múltiplos, isto é, em que havia produção de calor e produção de água potável, isto apontava para tempos de retorno belíssimos. Até para um privado, não é? 3 a 5 anos. É claro que este projeto nunca se fez, não é? Porque era um projeto louco. Não havia acordo possível entre a Câmara de São Pedro do Sul e a Câmara de Vozela. E penso que nunca haverá a luz do dia. Mas deu-me gozo fazê-lo. Bem, eu não vou falar de geotermia superficial, porque não sei nada disso e já se falou e vai-se falar muito, mas também não vou falar de IGS, porque a doutora Carla Lourenço já falou.
Vou tirar rapidamente as minhas conclusões. Para Portugal, o que é que eu penso que isto vai haver de crescimentos? Produção de eletricidade, como que está previsto agora para os Açores, vamos chegar a 30, 35, isto num horizonte de 3, 4 anos. Em balneoterapia, estes valores são meus, isto é perigosíssimo. A Direção-Geral vai ter valores bons dentro de poucos meses, mas eu penso que estamos aqui a usar para aí 30 megawatts. Estamos a usar, não há potências, 15 megawatts térmicas. Para as bombas de calor geotérmicas, como já se disse, não há qualquer valor conhecido, mas provavelmente as potências instaladas já são superiores às das existentes nos polos termais. Quanto aos Enhanced Geothermal Systems ou Engenheiro de Geothermal Systems, não sabemos o que vai acontecer. Ora bem, para mim, um projeto geotérmico, peço-vos desculpa, não vou gastar mais do que 5 minutos nisto. Mas penso que... A doutora não está aqui? Estou eu à vontade. Dá-me mais 5 minutos? Ótimo. Também era uma pena eu agora não poder falar em conclusões. Ora bem, portanto, para mim um projeto geotérmico que conduz a um empreendimento geotérmico deve ser olhado como um instrumento para a utilização do recurso a ter em conta no ordenamento do território. Não é simplesmente uma questão de de poupar energia, é um problema do ordenamento do território. Claro, deve ser economicamente viável e deve integrar todas as aplicações possíveis, energéticas e não energéticas. E já vimos que isso é possível. Portanto, na promoção de projetos geotérmicos, a existência de altas temperaturas não é o mais importante. A condição fundamental é a coexistência especial de recursos e utilizadores. Isso é que é o importante. Depois, se eu ganho mais 1 ou 2 graus, ou 3, ou 5, ou 10, ou 50, isso depois logo se vê. O importante é haver coexistência. Portanto, se olharmos para o diagrama de Lindau de 73, que ainda está na base dos empreendimentos em cascata, nós temos é que olhar para estes temas. Estrutura dos consumos, a temperatura versus consumos, as condições meteorológicas, épocas de aquecimento e arrefecimento. No caso da geotermia superficial, os aquíferos de formações geológicas de baixa temperatura. Temos que olhar para os aquíferos salobros, salgados ou contaminados. Começa a haver em Portugal aquíferos, infelizmente, e muito pouco tem feito a APA, mas vai haver aquíferos abandonados. Pá. Há em todo o mundo, Portugal não vai ser a exceção. Furos de petróleo e minas abandonadas. Eu ainda não desisti de ver a Direção-Geral de Energia e Geologia, que agora tem o petróleo, olhar para os furos de petróleo existentes numa perspectiva de geotérmica e numa perspectiva também de sequestração de CO2, que andam parentes separados, furos de sequestração de CO2, geotermia, devia haver uma visão global, fontes não convencionais, reservatórios, aquedutos, aduções de água. Aduções de água. Houve um projeto há uns anos na Europa, em que por acaso eu participei, em que o projeto era como aproveitar a água dos grandes abastecimentos de água superficial para fins geotérmicos. E eu, com estes olhos, vi em Graz, na Áustria, uma conduta de 1 metro de diâmetro, cuja água entrava na cidade e, antes de ser utilizada no abastecimento público, era utilizada no aquecimento de uma rede de calor. Portanto, não vou chamar isto rigorosamente geotérmico, mas era um empreendimento que usava a água, por acaso parte da água até nem era superficial, era água subterrânea, para fins geotérmicos. Antes de ser usada, tirava-lhe 3, 4, 5 graus e depois era usada como água de consumo. E houve um projeto piloto cá em Portugal, que não chegou a ser feito porque foi escolhido um outro melhor na Irlanda. Portanto, temos que ter imaginação. Temos que ter imaginação. Não pode ser só aquela dicotomia, temos calor, temos aqui uns utilizadorzinhos. Não, temos que usar para outras fontes. Muita imaginação. Portanto, muito importante a estabilidade físico-química do fluido. Reparem que o projeto Lumiar, o projeto Eiras, colapsaram. Não foi por falta de temperatura. Foi o problema da mudança da estabilidade físico-química do fluido. E isso leva à sustentabilidade. A sustentabilidade, para mim, é o problema fundamental da geotermia.
Portanto, temos o risco mineiro, já falámos. Uma das dificuldades é a falta de tradição de aquecimento e arrefecimento. Os senhores ainda agora vão às chaves e há cafés que não estão aquecidos. São os clientes que no inverno aquecem, sentados à mesa, aquecem o estabelecimento. Há o síndrome da resistência à mudança. É difícil associar vários parceiros ao mesmo projeto. É preciso saber escolher muito bem o promotor. Portanto, os critérios, quanto a mim, para lançar novos projetos é a motivação do promotor e dos utilizadores, consumidor já instalado, nada de fantasias. Pode haver um polo de águas quentes, de calor, importante. Se não houver consumidores, é muito difícil lançar um projeto. Isso eu tenho experiência disso. Se não houver consumidores, não vale a pena sonhar com muito. Viabilidade económica, impactos ambientais positivos, impactos socioeconómicos positivos e potencial de disseminação, explicabilidade. Portanto, aqui isto reforça aquilo que eu dizia há pouco. Usem utilizadores já instalados. E agora, lance para terminar, porque vai ser importante para o futuro das termas portuguesas. Até agora a exploração tem sido feita em furo único. Mas quando começar a haver quedas de pressão, isso é um tema que eu abordarei amanhã, quando a descida de níveis, que oxalá não aconteça, mas pode acontecer, ou se houver empreendimentos associados que façam descer a pressão nos aquíferos, deixa de haver furo único, tem que haver furos de reinjeção. Vamos fazer isso em termas, ou próximo de termas? É uma questão que temos que pensar. Não vou comentar agora isso, embora devo dizer que o conflito com as atividades termais ou hoteleiras existiu. Quando eu comecei o projeto de São Pedro do Sul, fui encostado à parede pelos hoteleiros. Fui encostado mesmo à parede. Me disseram, senhor, veja lá, vai fazer este furo, agora veja lá o que é que vai fazer isto. Nós temos aqui não sei quantos hotéis e tal. Portanto, eu penso que isto começa a ser um pouco menos importante. Lembro-me também que numa das termas portuguesas, o proprietário me dizia, sim senhor, o senhor vai aqui fazer furos, mas por amor de Deus arranje-me água mais fria. Não vou dizer onde, claro. Hoje há lá um pequeno aproveitamento de seu tempo. Muito obrigado.